Se você acompanha a gente há algum tempo, você já sabe o que está acontecendo na CPMI. A gente faz todo o relatório aqui para vocês do que está acontecendo a cada sessão. Você deve estar sabendo que o Flávio Dino se recusou a entregar as imagens lá do Ministério da Justiça e do governo federal, ele, que é o ministro da Justiça, depois que a CPMI pediu. Então a CPMI, ela tem poder próprio de órgão judiciário. O que ela manda fazer é como se o próprio STF estivesse fazendo. Então pediu para o Flávio Dino e o Flávio Dino se achou acima da lei e da Constituição e disse não vou entregar. E ele não poderia ter feito isso. Isso aí vai render, ou já rendeu, um processo contra ele na Procuradoria-Geral da República. É sobre isso aqui que eu vou explicar para você nesse editorial. Bora entender um pouco mais? Só não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Isso é muito importante, isso dá engajamento aqui no nosso canal, isso ajuda bastante ao vídeo alcançar um maior número de pessoas. E se puder se inscrever também, isso fortalece o canal e a gente se torna uma família cada vez mais forte aqui, entendendo um pouco mais sobre a política. Bora falar sobre isso? Então vem comigo. A primeira matéria que eu trago para vocês é a do Poder 360. Essa matéria é de ontem, mas cumpre a gente passar por ela para que vocês possam entender o que está acontecendo. Como eu disse, a CPI pediu as imagens, essas imagens foram negadas pelo Flávio Dino, e aqui eu vou trazer um documento para vocês, um argumento da própria CPMI, da própria oposição, mostrando que Dino não poderia ter feito isso. E aí, depois da negativa, o presidente da comissão, que é o Arthur Maia, ele falou, isso é um deboche com a cara do Congresso. Afinal, se o Flávio Dino se recusa a obedecer um pedido da CPMI, amanhã ou depois qualquer ministro Lula pode fazer. Eu vou dar mais 48 horas para ele entregar, e se ele não entregar, nós vamos tomar medidas junto ao STF. Então, ontem mesmo, a CPMI deu 48 horas para que o Dino liberasse as imagens de 8 de janeiro lá do Ministério. Então, o Arthur Maia ele não quis ser muito radical, já mandando isso direto para o STF e mandando direto para a PGR, ele preferiu abrir um prazo de 48 horas para que o Dino entregasse. E ainda assim, o Dino afrontou a Carta Constitucional, ou seja, afrontou o que diz a Constituição e disse que entregava, desde que Alexandre de Moraes autorizasse. Eu vou tratar dessa matéria com vocês, mas enfim, aquela empáfia, aquela hegemonia que o Dino achava que tinha, que mandava em tudo, se mostrou não tão forte assim. E aos poucos, o ministro da Justiça, que tem uma sanha muito autoritária, vem perdendo espaço. Porque muitos, inclusive parlamentares, inclusive o próprio judiciário, já vem percebendo que o Flávio Dino quer mais poder do que tem. Então, isso está chamando muita atenção. Enfim, foi dada 48 horas para que ele pudesse se manifestar. Depois vem uma matéria, essa do Globo, tá? Dizendo que a oposição acionou a Procuradoria-Geral da República contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, por não ter fornecido as imagens do dia 8 de janeiro. Ou seja, Flávio Dino não forneceu as imagens. Então, uma ação na PGR. Para quem me acompanha aqui, viu que eu falei isso aqui. Eu falei, olha, eu, como jurista, se eu fosse advogado do Congresso, de algum parlamentar do Congresso, ou mesmo se fosse um parlamentar, eu mobilizaria a oposição para que implementasse uma ação contra o Flávio Dino por desobediência. Ou seja, ele ao desobedecer à CPMI, ele cometeu um crime, e isso pode inclusive caçá-lo, tá? Ou seja, operar aqui a exoneração do ministro. Matéria da Globo. Oposição aciona a PGR, Procuradoria-Geral da República, contra Dino, por não fornecer imagens de 8 de janeiro. O presidente da CPI, Arthur Maia, havia pedido ao Supremo Tribunal Federal uma ordem para que Dino entregasse a CPI das imagens, ou seja, mandou posteriormente o pedido para que o Dino entregasse. E aí, cumpre fazer a leitura de um trecho aqui do documento que foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República. A postura do ministro Flávio Dino
despreza as atribuições constitucionais e institucionais do Congresso Nacional, na medida em que deixa de cumprir a requisição de informações e documentos que lhe foi endereçada formalmente pela CPMI, que é a comissão mista, que eu já disse para vocês, tem poderes de investigação mesmos que o da Justiça, ou seja, se o Dino negou a Justiça, a CPMI, é a mesma coisa dele ter negado ao STF. E aí, quando você desobedece o STF, o que rola? Rola multa, rola cancelamento de redes sociais, rola exoneração. E contra a CPMI, vai ficar por isso mesmo? Esse é o ponto que a gente precisa pensar. Olha só o que o documento ainda diz. Não há dúvidas de que a decisão heterodoxa do ministro Flávio Dino, que deixou de enviar as imagens requisitadas, portanto, ato puramente de ofício, foi tomada de forma livre e consciente. Preste atenção nesse trecho. Notadamente, se for considerado o grau de instrução e de informações que ele dispõe, como ex-membro do Poder Judiciário e tendo exercido altos cargos no Parlamento e ainda no Poder Executivo, não é razoável pensar que ele tenha negado acesso por erro ou engano. Aqui, esse trecho desse documento, que eu não sei quem redigiu, mas que ficou brilhante esse documento, ele diz o seguinte, olha, Procurador-Geral da República, o Flávio Dino é ex-juiz, ex-advogado, ex-senador da República, já foi deputado, já foi governador do estado do Maranhão e agora exerce o cargo como ministro. Então não dá para ele alegar que não sabia que podia negar. Ele sabia que é crime negar a entrega de uma requisição da CPMI. Ele sabia. E aí não dá para você dizer que ele não fez com dolo. O que é o dolo? Com a vontade de fazer. Então ele precisa ser responsabilizado criminalmente e, se for o caso, inclusive, perder o mandato, o que pode sim gerar, inclusive, uma improbidade administrativa contra ele. Além disso, considerando o avanço das investigações sobre os atos e omissões de autoridades que integravam o governo federal no dia 8 de janeiro de 2023 e que continuam ocupando postos estratégicos, inclusive ligadas ao Ministério da Justiça, fica bastante claro o elemento subjetivo na intenção de possivelmente encobrir as imagens para preservar agentes públicos que integram a cúpula do poder, diz um trecho do documento. Enfim, aqui a oposição que mandou esse documento para a Procuradoria-Geral da República, ela disse o seguinte, além de ter se recusado, o que é um crime já, um crime pelo simples fato de ele ter dito não, ele já cometeu o crime. O núcleo do crime foi submetido ali, ou seja, desobediência. Ele desobedeceu, o crime de desobediência. Ele desobedeceu a CPMI, o que ele tinha um dever legal de fazer. O crime já se consumou. Mas o ânimos pode ser ainda maior, ou seja, beneficiar alguém que tem responsabilidade, e aí já fica considerado e caracterizado, por exemplo, o próprio G. Dias. E se fica constatado que ele negou e o intuito foi beneficiar alguém, o crime é mais pesado ainda. E não tem como ele não ser, não responder, não se tornar réu dessa ação aqui. Se o Brasil fosse um país que tomava suas medidas com imparcialidade, ele se tornaria réu dessa ação. Tornando-se réu dessa ação, ele passa imediatamente a ser uma pessoa inidônea, inclusive para estar no STF, que é o cargo que ele pleiteia. Ou seja, reputação ilibada, saber do jurídico notório. A reputação ilibada, ela cai se ele responde processos criminais. Entendeu? Então, isso aqui poderia ser um tira-fora do Dino em relação ao pleito do STF. E ao segundo pleito, que ele quer brigar muito, e a gente já percebeu isso, que é a presidência da República, ele pode também se tornar inelegível se ele responder por improbidade administrativa. Porque a lei da improbidade administrativa trata, inclusive, de atentar contra os princípios da administração pública. E um dos princípios é obedecer à lei, o princípio da legalidade. Então, ele com toda certeza aqui pode responder e ficar inelegível, não ser deferido a ele
a possibilidade de concorrer. E aí, se Lula não quiser ele como um opositor, é a chance que o Lula tem de tocar essa ação para frente. Mas enfim, matéria da Carta Capital que eu trago para vocês. Mais uma vez ele desrespeita o Congresso, porque essa atribuição é do Congresso. Aqui não há que se falar em palpite do STF. E aí o Flávio Dino fala, eu não obedeço a vocês, Congresso Nacional. Mesmo que a Constituição mande, eu só obedeço ao STF. E aí o Flávio Dino diz, se o Supremo autorizar, entrego as imagens de 8 de janeiro à CPMI no mesmo dia. Você entendeu o empáfia aqui? Por quê? Não é o STF que autoriza. As atividades da CPMI têm poderes próprios do Judiciário. Mais uma vez, ele faz o crime que ele desrespeita e ele comete o crime de desobediência, ou seja, é um crime reiterado. Tá? E aí, vai além. Matéria da Jovem Pan. Flávio Dino deve entregar hoje as imagens de janeiro à CPMI. Quem teve acesso ao conteúdo garante que não acrescenta nada às investigações, o que deve enfraquecer as alegações da oposição contra o ministro da Justiça. Isso aqui é a Jovem Pan que está falando, não, essa imagem não dá em nada. Tá? E quem teve acesso vai ver que não muda nada. Será? E se é assim, por que se recusou a entregar? Sendo que ele tinha ordem legal de entregar. E aí, a grande questão é que a Jovem Pan fala que quem teve acesso não vai se surpreender, porque não tem segredo nenhum a se contar. Só que ele foi lá e fez uma consulta ao Alexandre de Moraes, que autorizou o envio dos vídeos ao colegiado. Como assim ele fez uma consulta? Hoje, o Alexandre de Moraes é um consultor do Executivo? Eu não entendi essa regra aqui, e é lógico, é a matéria que foi publicada. Mas como assim fez uma consulta ao Alexandre de Moraes? Há um processo, há um questionamento, foi nos autos? Como assim consulta? Não bate. O Alexandre de Moraes se tornou um moderador, apesar de ele é um ministro supremo, eu respeito o cargo de ministro do Supremo, mas alto lá, tem limitações legais. E aqui eu estou falando na condição de advogado, vamos entender. Peraí, isso aqui é inadmissível que um ministro, preste atenção, um ministro vá lá fazer uma consulta ao ministro do STF, o ministro do governo, fazer uma consulta ao ministro do STF para saber se atende ou não uma ordem legal do legislativo, que constitucionalmente é o legislativo que fiscaliza. O Alexandre de Moraes agora é consultor jurídico do governo? Tá errado, tá errado. E aí, vocês viram que eu coloquei uma imagem aqui? Eu vou colocar essa imagem aqui que foi publicado pelo Braddock Show, é um perfil aqui do Instagram, que coloca uma fala do Fernando Holliday sobre o ministro da Justiça, e olha só o que ele diz. Quem deveria estar saindo do cargo, ou sendo afastado do cargo, seria o Lula, afastado no mínimo por 90 dias, e o Flávio Dino na cadeia, porque foi isso que aconteceu com o secretário Anderson Torres, que era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e que nem no Distrito Federal estava durante a invasão. No caso do Dino é pior ainda, porque ele não só tinha acesso aos relatórios de inteligência que diziam que poderia acontecer tudo isso, como seus subordinados foram dentro do Palácio do Planalto durante a invasão, não detiveram as pessoas que estavam lá e mostraram a porta de saída deliberadamente. Então, pera lá um pouquinho. E agora, este mesmo ministro da Justiça esconde deliberadamente e se nega a apresentar as provas referentes a essa invasão. Quer dizer, escondendo as imagens. Quem deveria? O Brasil, com toda certeza, está desprovido de moralidade. Uma coisa é certa. Preste atenção, se o Brasil figurasse ainda o princípio da igualdade, se figurasse aqui o direito igual a todos, por que Anderson Torres foi preso e o G. Dias não? E agora, com as novas informações, por que o Flávio Dino não? Porque é uma omissão. É uma omissão às investigações. Ou no Brasil tem 2 pesos e 2 medidas? Foi uma pergunta retórica. A gente já sabe a resposta. Mas
Fazer o quê, né? Obrigado, pessoal. A gente volta às 9 horas com mais um editorial para vocês. Grande abraço.